Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, primeiro de 2024. Depois de um tempinho aí que eu fiquei ausente nos vídeos, né? Aconteceram algumas coisas aí no final do ano, alguns de vocês inclusive puderam acompanhar outras redes sociais. Preferi me resguardar, e aí depois teve toda a questão de férias, né? Eu fui viajar e tudo mais. Mas estamos de volta, firmes e fortes, para trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês no meu canal. Vamos falar, né? Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo aí, que eu estive ausente aqui, pelo menos no YouTube, tanta coisa acontecendo no São Paulo. Eu brinco até com alguns colegas que a gente vai ter que pedir ao São Paulo questões de insalubridade, né? Porque o São Paulo não nos dá sossego em nenhum momento, mas como a gente gosta disso, né? De trabalhar com jornalismo, com isso, de falar de São Paulo, de futebol, a gente sempre gosta de estar trazendo as atualizações para vocês. E aí vamos falar sobre quem vai ser o substituto de Dorival Júnior, né? Temos um nome? Não, mas temos alguns caminhos ali bem interessantes que a gente vai destrinchar aqui um pouquinho para vocês. Beleza? Então, começando, né, Dorival Júnior no domingo, ele aceitou a proposta da CBF, e aí nesse período os auxiliares do Dorival, incluindo o Lucas Silvestre, que é filho do professor, vai fazer parte ali, não só ajudar nos treinamentos, mas vai fazer toda essa parte de transição para a nova comissão técnica que vai chegar. O Dorival vai levar todo mundo para a seleção brasileira, preparador físico, seus auxiliares, todo mundo vai com o Dorival para a seleção brasileira, tá? E aí vão fazer parte, neste primeiro momento, dessa transição para a próxima comissão técnica, enfim, fazer uma transição bacana, e foi até algo que o Dorival fez questão de fazer, essa transição, por todo o agradecimento, por toda a boa relação que ele tem com a diretoria do São Paulo. E aí começaram-se os nomes. Vamos trazer em detalhes tudo que eu tenho da minha apuração, tá? Eu sei que nesse momento eu acho que como uma classe toda jornalística, peço até desculpas para você, torcedor, porque são tantos nomes que são ventilados, levantados, e nem sempre, na maioria dos casos, ninguém está de sacanagem trazendo só por likes ou para enganar o torcedor. É muito porque a própria diretoria levanta algumas situações e começa a estudar essas situações e rapidamente descarta um ou outro, tá? Primeiro ponto. O primeiro contatado foi Juan Pablo Vojvoda. A diretoria entrou em contato com os agentes para entender se tinha interesse e rapidamente negou-se qualquer possibilidade do Vojvoda se tornar técnico do São Paulo. Antônio Oliveira foi um nome ventilado, é um nome que agrada, mas o São Paulo não vai tomar frente, não vai, em um primeiro momento, não é o treinador que o São Paulo pretende para essa temporada. Tá? Maurício Barbieri, eu vi alguns rumores por aí nas redes sociais, perguntei também, não tem nada, tá? Até um nome que até fui entender e tal, algumas ligações. O Muricy, há uns 2 anos, quando o Barbieri estava em alta no Bragantino, o Muricy falou que gostava bastante do técnico, quero fazer um bom trabalho e tudo, mas de lá para cá teve a queda de rendimento com o Bragantino, não foi um bom trabalho também no Vasco, então é um nome que o São Paulo não pretende trazer para esse primeiro momento, tá? Então foram os 3 primeiros nomes, o Carpini eu vou deixar para daqui a pouco. E aí, como eu inclusive também trouxe nas minhas redes sociais, de que ao mapear o mercado, a diretoria tricolor viu que não tinham opções ali que de fato chegassem para tranquilizar, entende? Porque essa diretoria ela se preocupa e ela não toma decisões a partir disso, mas ela leva em consideração, ela se preocupa com a visão externa das suas decisões. Então, eu acho muito difícil a diretoria trazer um nome que cause um certo 50-50, sabe? Os torcedores gostando, torcedores não, essa rixa. Eu acho que vai ser muito difícil, porque essa diretoria ela se preocupa com esse lado externo, né? Com as opiniões, tanto de jornalistas, mas principalmente também dos seus torcedores. Então, por exemplo, um nome que é o Cuca, que eu não vou entrar em mais detalhes aqui, em méritos, eu acho que é uma questão judicial e também é uma questão de que eu, por exemplo, eu não traria o Cuca, eu acho que ele tem algumas, por mais que na justiça ele não deva nada, eu acho que moralmente
Foi muito mal explicado toda essa situação por parte do Cuca, mas a informação que eu tenho é de que o São Paulo descarta completamente, porque o São Paulo não quer toda essa complexidade que seria a contratação do Cuca para agora. O São Paulo não quer isso para esse momento, não quer pagar para ver. Então o Cuca também é um nome descartado completamente, tá? Sampaoli e Vitor Pereira também são nomes que a diretoria descarta completamente, até pelo modo que os dois saíram do Flamengo. Então são nomes que também seriam questionáveis. Então São Paulo descartou esses nomes. E aí temos alguns nomes que são mais palpáveis, tá? Vamos lá. Eu acredito, se for optar por um técnico brasileiro, esse técnico seja Thiago Carpini, tá? Porque é uma aposta no mercado nacional, gostam do trabalho dele, mas entendem realmente que é um cara que ainda não foi se provado em centros um pouco maiores. Ele fez um bom trabalho com a Água Santa no Paulistão, fez um bom trabalho com o Juventude e só. Então ainda há uma ressalva em relação ao nome dele. Cláudio Caçapa fez uma boa transição ali com o Botafogo, é um nome que também será ouvido, mas eu acredito que não será o escolhido, tá? Até porque se fosse na balança Caçapa e Carpini, pelo que eu senti, né, nas minhas apurações com as pessoas que eu conversei, seria mais propenso o Carpini do que o Caçapa. O Caçapa é mais um nome ali, vamos conversar, vamos entender, vamos ver se a gente conversando, se numa entrevista a gente consegue alguma coisa nesse sentido, se a gente gostar das ideias, se ele encantar, sabe? É aquela entrevista de emprego que provavelmente você já foi. São vários candidatos, por mais que tenha alguns com currículo melhor e tudo, você acaba tendo uma mínima chance, mas eu acredito que o Caçapa não será um nome que treinará o São Paulo na próxima temporada, tá? E aí a informação também que eu trouxe com exclusividade lá no meu Twitter, de que era bem provável que fosse um estrangeiro, por conta desse mapeamento do mercado e nesse não convencimento dos nomes que temos hoje. E aí vamos para o mercado internacional. Gabriel Milito é um nome consultado, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, foi só consultado e ponto. Inclusive não estará nessa leva de entrevistas do Tricolor Paulista. Eu não consegui entender e apurar o porquê de fato, porque eu também entendo que é um nome que seria interessante, mas não me deram mais detalhes. Só falaram que foi consultado e que não vão prosseguir nas conversas. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, temos dois nomes que de fato são nomes que a gente pode colocar, ao meu ver, são os dois favoritos, tá? Eu até trouxe essa informação do Pedro Martins, que é o técnico português que está no Algarravo, fez um bom trabalho no Olympiacos, né? Fui saber a pronúncia nas minhas pesquisas, é Olympiacos, que a pronúncia correta. O Pedro Martins é o seguinte, ele já esteve na mira do São Paulo em 2021, antes da chegada do Crespo. O São Paulo tinha três nomes favoritos: Marcos Silva, que hoje está no Forno, Pedro Martins e Crespo. O Pedro Martins, como eu posso dizer para vocês, se não fosse fatores financeiros na época, porque o São Paulo precisava naquele momento de um técnico um pouco mais barato, o Pedro Martins teria sido o técnico do São Paulo naquela ocasião, porque o que se entendeu ali é que ele tinha o perfil perfeito que a diretoria quer. É um cara que não se apega a esquema tático, por mais que ele normalmente jogue com uma linha de quatro. Essa linha de quatro nas outras partes do campo existem variações. É um cara que trabalha e gosta muito de jovens jogadores. É um cara que tem pulso firme e não tem problema em barrar medalhão, não tem um time titular fixo. Então são algumas questões ali que o São Paulo entende do diretor que são bons nomes para a próxima temporada, que era um bom nome para 2021 e acabou fechando com o Crespo muito por conta de todo o pacote, né? Ali no balanço o lado financeiro pesou um pouquinho mais e acabou fechando com o Hernan Crespo e o resto foi história. Mas, enfim, voltando ali ao Pedro Martins para agora, é um nome que agrada bastante, é o nome que mais agrada para essa temporada. Só um momentozinho aqui que eu vou abrir a porta aqui para minha digníssima, por favor. Agora sim, vamos continuar aqui. Vai ficar aqui, não vou cortar não, tá? Voltando aí ao Pedro Martins.
É um cara que agrada bastante por toda a filosofia. É um treinador que, na cabeça do Muricy, do Belmonte, do Casares, do Rui Costa, é um treinador que se encaixa ali 100% no que essa diretoria acredita de futebol e de trabalho. Então, e as conversas iniciais, o São Paulo na segunda-feira conversou com alguns intermediários e essa conversa foi muito positiva, de que o treinador adoraria trabalhar no São Paulo, já queria trabalhar no São Paulo em 2021, gostaria muito de conhecer o futebol brasileiro, que financeiramente não seria tão absurdo. Talvez de todos esses nomes que foram especulados, é o mais caro, tá? Importante situar. Não só na multa, mas também nos vencimentos. Talvez seja o mais caro. Não é nada exorbitante, meu Deus do céu, que absurdo. Mas são valores maiores do que todos os outros ali que a gente vai conversar ou já conversou neste vídeo. Mas que não seria um problema, que ele está muito disposto, enfim. E aí essas conversas avançaram. Por quê? Porque foi o treinador que o São Paulo mais viu firmeza no projeto, aquele que deu match, sabe? E aí é uma opinião agora, tá? Em meio a esse Pedro Martins, é uma opinião. Eu acredito que se o próximo técnico do São Paulo não for o Pedro Martins, é por pura e por conta das questões financeiras, tá? Porque o São Paulo precisa pagar a multa, vai ver se negocia a multa com o Algarrafa. Na apuração que eu tive, ele já sabe, já está avisado no Algarrafa que não vai ter o seu contrato renovado, que se encerra daqui a 6 meses, então é um ponto importante. Mas aí o São Paulo vai tentar negociar essa multa, tentar uma diminuição, um parcelamento, caso realmente fale, não, vamos focar e vamos 100% no Pedro Martins. Na minha apuração, é o nome que estava mais avançado, é o nome que mais agrada, e o meu palpite seria Pedro Martins. O plano B seria o Zubeldia, da LDU, atual campeão da Sul-Americana. É um treinador que não teria tanta burocracia assim. Porque no Pedro Martins, digamos, Algarrafa, eu quero o Pedro Martins. Ah, o Algarrafa. Ah, legal. Eu quero o valor da multa. Ou senão, ó, vamos negociar. E aí tem toda uma negociação. Se o Algarrafa dificultar, tipo, ó, quero negociar, mas vamos ir, vamos conversar, vamos. E aí isso perdure por, uma semana. O São Paulo não tem esse tempo de uma semana para negociar. O Pedro Martins chegaria ao São Paulo, ó, Pedro Martins quer. Algarrafa, quero o Pedro Martins. Ah, vamos chutar aqui exemplo. 5 milhões à vista. Pô, à vista eu não consigo. Podemos parcelar em 6 vezes esse valor? Não, conseguimos então, fechado, contrato rescindido. Pronto, negociação rápida. Agora, se o Algarrafa tiver um empecilhozinho, o São Paulo já vai para o plano B, que é o Zubeldia, porque não tem com quem negociar, ele está livre no mercado. Ele até queria tirar um ano sabático depois do título com a LDU e só toparia um trabalho se fosse realmente algo muito fora da curva, algo impressionante. E o São Paulo Futebol Clube é gigantesco. Então acredito que ele vai sair desse ano sabático, caso realmente o São Paulo tenha proposta por ele. Eu acredito que é o plano B, eles ainda vão conversar. É um treinador bem mais barato do que o Pedro Martins, mas tem algumas ressalvas. Enfim, eu acredito muito que vai ficar nesses dois nomes, Pedro Martins e Zubeldia. Só não fechará com o Pedro Martins por questões financeiras, muito mais por parte do Algarrafa do que propriamente com o treinador, tá? E aí, eu acredito que não fechando com o Pedro Martins, vai acabar com o Zubeldia. Ficou claro para vocês toda essa situação? Eu tentei ser o mais didático possível, tentei trazer o máximo de informações possíveis que eu obtive sobre toda essa situação. O André Jardine sim foi consultado, mas é aquilo que eu sempre trago para vocês. Consulta é uma coisa, abertura de conversa são outra. Exemplo, pô, empresário do André Jardine. Pô, como é que tá o Jardine aí? Você acha que, pô, sei lá, se a gente quiser aqui, ele viria pro São Paulo? Pô, não, ele tá muito feliz no América, ele não quer abrir negociação para voltar pro Brasil neste momento, não. Ah, tá bom, obrigado, valeu. Pronto, isso é uma consulta. Agora, de fato, conversa, abrir negociações, trocar ideia, são esses nomes que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Qualquer momento eu volto com mais informações. Eu acredito que foi um vídeo longo, minha câmera está virada para cá, então eu não estou vendo a minutagem, mas eu peço desculpas. Prometo que nos próximos vídeos, desde que eu prometi, desde 2023, seremos um pouco mais curtos. Mas eu acho que o assunto era importante, trazer detalhes, riqueza de detalhes. Então, é isso. Qualquer momento eu volto. Até a próxima.